Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Hoje estamos aqui para um quadro muito especial aqui do canal, que é o bate-papo de respeito sobre solos. E nesse tipo de bate-papo nós teremos sempre convidados muito especiais. E hoje aqui nós estaremos recebendo o Juliano da Eterno Agrônomo. Então, fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Pô, queria agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade de estar conversando com a gente aqui, né? Para você que está assistindo, o Juliano da Eterna Agrônomo, né? Se você não conhece a página Eterna Agrônomo, né? Normalmente quem é da área já conhece, porque quantos são no Facebook aí, Juliano? Mais de 100 mil, né? Tá Hoje a quantos gente agora? tá, Facebook a gente alcançou 130 mil seguidores, né? Agora no começo do ano. Então foi onde começou tudo. Então é onde hoje a gente tem o maior número de seguidores ainda é no Facebook. Ah, o Facebook da Eterna Agrônomo. Dificilmente a pessoa não viu aí um meme engraçado, Sim, alguma informação em primeira mão aí, né? Alguma novidade. Tá sempre bem atualizado, né? E também no sim. Instagram muito forte, né? Quem não segue ainda o Eterno Agrônomo no Instagram, né? E também tem alguns vídeos no YouTube, que lá no YouTube é o canal Agronomia, né? Isso. No Instagram a gente hoje está com 65 mil seguidores, né? Apenas um ano que a gente começou com o Instagram, então cresceu bem rápido. Claro que com o suporte do Facebook. No YouTube, como você já falou, é o canal Agronomia, então onde a gente está com 9 mil inscritos. No YouTube a gente está ainda meio parado, mas a gente pensa em desenvolver mais, ter mais vídeos, né? Ultimamente a gente vem fazendo algumas lives, então a gente vai passar essas lives também para o YouTube. E no LinkedIn também a gente tem a página lá onde a gente está alcançando agora mil Caramba, seguidores. legal, legal demais. É, o LinkedIn é bacana demais também, né, para informações profissionais e tudo mais. Eu tenho começado a explorar um pouquinho também, mas ainda não cheguei nos 1.000 aí. Ainda tô com uns Isso. 500 e pouquinho. Perfeito. Para quem não conhece, né, a Eterna Agrônomo, de modo geral, a gente sempre trabalhou muito com entretenimento no agro, né, que é o que as redes sociais demandam bastante. Porém, nesse meio tempo, a gente acaba divulgando materiais técnicos, eventos, coisas interessantes do agro de modo geral e com foco na agronomia, né. Então, claro que cada canal é um tipo de comunicação. Por exemplo, no LinkedIn são coisas mais sérias, etc. No Instagram a gente acaba tendo bastante postagem de memes, porém a gente também tem bastante postagem técnica, né? Às vezes alguns quiz, enquetes nos stores para o pessoal estar podendo participar. Excelente. E é um parceiraço aí desde o início do canal Agro de Respeito, né, das páginas Agro de Respeito de forma geral, né? A gente começou fazendo aqueles memes juntos lá naquela época de Natal, né? Sempre Isso. deu uma força aí. Putz, não tenho só agradecer ao Juliano aí, ao pessoal da Eterno Agrônomo, que só deu força aí pro Agro de Respeito crescer. E é um prazer imenso estar recebendo você aqui pra gente bater esse papo. Não, show de bola, tamo junto sempre na parceria. Ô, Juliano, você é agrônomo, né? Você poderia falar um pouquinho aí, rapidamente, assim, da sua formação, né? Só para o pessoal que está assistindo aí ter uma ideia. Falando um resumão, né? Eu sou filho de produtor, meu pai é produtor de leite. Fiz colégio agrícola, daí entrei na agronomia, fiz agronomia aqui em Ponta Grossa, no Paraná, que na UIPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois eu fiz uma pós-graduação em produção de grãos e por último agora eu fiz um MBA em marketing. É onde eu tive a oportunidade de fazer um módulo internacional, quando eu fiz em Israel. E agora, por último, eu estou fazendo um MBA em gestão estratégica do agronegócio, que seria mais voltado para a parte de gestão mesmo. Pô, bacana demais, cara. Tem uma carreira aí desde o do início, desde o colégio agrícola, então dentro do agro já, né? Isso, sempre gostei mais da parte agronômica, digamos assim, né, da parte de Aham, plantas, né, e fui sempre afunilando, sempre gostei de estudar, né, então sempre gostei de ir me profissionalizando. Aí. bacana demais. E, ô Juliano, hoje a ideia é a gente bater um papo aqui sobre solos, né, de forma geral, adubação e tudo mais. Querer trocar um pouco experiências com você aí, entender um pouco aí sua visão em algumas coisas e também aí tentar contribuir com alguma coisa aí para você também, né, claro. E, pô, cara, você contando da sua história um pouco aí, né? Você é filho de produtor rural, né? Desde de criança aí no campo. Qual que foi seu primeiro contato assim com a parte de adubação, de fertilidade do solo, análise de solo, né? Vocês já faziam naquela época? Como que foi?
Então, no meu caso, é um caso específico porque meu pai, ele adquiriu a propriedade depois de um certo tempo, né? Ah, Então, quando eu já estava no colégio agrícola. aham. E, na verdade, quando eu tinha finalizado, então, ó, pensando em solos, de modo geral, a primeira contato que eu tive foi quando eu já estava na agronomia. Quando eu Uhum, tentei implementar os projetos de agronomia na propriedade. Onde, nesses projetos de agronomia, principal questão era a definição dos piquetes, etc. E uhum, tudo isso passava pela análise de solo, pela definição dos piquetes, para desenvolver o solo, para em cima disso, no nosso caso, a produção de leite, né? uhum. Então, em cima do solo, digamos, desse preparo do solo, a gente ter as culturas. Então, acredito que na propriedade foi o meu primeiro, e também foi o primeiro desafio, porque a gente sabe que sucessão nunca é muito fácil, Nunca é né? fácil, é. Então a gente sabe que sempre essa questão com o pai, né? Mas sempre Aham, foi um aprendizado, então a gente vai levando isso para frente. Então aham. eu tenho isso bem gravado que foi isso. Foi um trabalho de faculdade junto com meus amigos, né? Então era nós medindo as áreas com GPS, tirando análise de Olha que solo. bacana, cara. Então já foi o que eu tenho gravado seria isso aí. Legal. E daí esse primeiro contato já, pô, bacana demais, né? Fazendo análise, fazendo a recomendação técnica, adubação, dos piquetes. E aí, como que foi a resposta que vocês tiveram assim, né? Deu certo? É claro que, não sei, seu pai aceitou de boa vocês fazer o projeto lá na fazenda? Como é que foi isso aí? Então, nesse primeiro momento, eu confesso que não. É, Então é, sempre foi difícil, né? Teve esse problema, essa questão de ser mais aham, difícil, mas depois foi mais fácil. Depois ele foi criando confiança, né? E também tinha o técnico que atendia ele também, então em conjunto a gente ia uhum. conseguindo Pô, bacana. fazer isso daí. E junto com a análise de solo também fazer a programação de modo geral, né? Não só pensando no solo, mas pensando Aham. na necessidade, na demanda de pastagem, pensando em gado e leite, né? Bacana demais. Eu tive uma experiência legal, cara, com consultoria na parte de pecuária leiteira e, e eu acompanhei isso muito de perto, essa questão de relacionamento familiar, né? E tem muito isso, muitas vezes tem essa divergência de opiniões dentro da família, porque um já está acostumado a fazer de um jeito há muito tempo, e daí de repente vem um filho, ou vem um sobrinho com uma ideia diferente, fala, não, vamos usar essas técnicas aqui, vamos lá fazer análise e tal. E tem muito conflito, né? Porque imagina, né, cara, o cara tá lá fazendo aquele processo lá um mó tempão e de repente vem uma pessoa ali que, pô, via a pessoa crescer, né, e fica cheio de ideias e tal, fala, não, pera lá, como que Hum. vai, como que vai mudar tudo na minha cabeça agora, né? Isso é uma coisa que acontece em vários lugares, né? E é impressionante como que o relacionamento interpessoal tá relacionado com isso, né? Muitas vezes a gente está no agro e a gente está muito preocupado com a parte técnica, né, que é super importante, né, mas o relacionamento, saber lidar, né, como você apresentar uma ideia, né, sem você desvalorizar muitas vezes anos de experiência, né? Perfeito. E outra coisa também, né? A experiência que eu tive, pelo menos, né, a gente sai assim, né, da faculdade, a gente tem conhecimento técnico, a gente vai aplicar e a gente acaba lidando com pessoas que estão no campo há muitos anos e aquelas pessoas às vezes têm um conhecimento que é um complemento para a gente, é um ensinamento assim que é coisa de outro mundo, que não está escrito em trabalho científico, né? Então Perfeito. é essa adequação, né, do conhecimento empírico, das experiências, né? Do conhecimento, às vezes, da pessoa daquela região específica, junto com a técnica, que acho que é o segredo aí, né? Fazer essa cola, né, de técnica com conhecimento mesmo, assim, de experiência prática, né? Até o que eu posso contribuir um pouco hoje a gente na cooperativa que meu pai é associado, no caso, né, cooperado, a gente desenvolveu dentro da cooperativa um grupo de jovens cooperativistas, né, que é voltado para a sucessão familiar, né. Então, um dos intuitos é exatamente isso que você falou. Eu acredito que a maior dificuldade é essa junção, né. Você pega o Uhum, jovem entrando novo, ainda mais nesse mundo hoje de transformação digital, que é muito avançado, etc., uhum, querendo trazer várias ideias, muito deles fazendo faculdade, querendo trazer novas ideias, querendo mudar tudo, às vezes, sem experiência, e aquele pai, às vezes, com muita experiência, sem querer mudar nada. uhum, Então, esse conflito, às vezes, acaba sendo meio difícil. Mas a nossa visão o complemento disso aí é o perfeito, né? Você pegar a experiência de vários anos uhum, do pai,
com a inovação e utilização de novas técnicas, novas tecnologias do filho. Então, esse seria o caminho. Então, o que a gente contribui, digamos assim, é trazendo o que você falou, não só a parte técnica, mas a parte de gestão, a parte de Uhum. entendimento de pessoas, cursos até digamos, autoconhecimento, né? A gente Uhum. trouxe alguns cursos. Ah, que bacana. Então, esse tipo de coisa é interessante. A gente faz alguns eventos, faz alguns benchmarks. Até a gente vai ter um evento agora onde vai ter participação, até dando um spoiler aí, vai ter a participação dos jovens do agro aí. Olha, que legal, cara. E então a gente vai ter, por exemplo, talk show com filhos de cooperados que já estão na propriedade. Então, Uhum. tipo assim, aquele cara que não está ainda ou está estudando e tal, escutando aquele cara que já está na propriedade, às vezes já passou por dificuldade, já passou aquele primeira Uhum. etapa de convencimento do pai. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Então, é bem interessante trabalhar com você. É bacana isso, você falar isso, que existe muito essa vontade do jovem hoje, né, nos últimos anos, de estar no campo também, coisa que um tempo atrás aí, talvez, foi identificado como um problema, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho, mandei para um congresso, tal, foi até na época teve até premiação e tal, porque eu tinha identificado numa série de locais que existia essa preocupação do homem do campo de falar, meu, meus filhos querem ir embora, tá todo mundo indo embora, né? E isso não é muito tempo atrás, isso é coisa de 10 anos atrás, né? De repente, para cá, talvez com o digital, talvez com a modernização do campo, com todas essas tecnologias, né, existe uma vontade maior do jovem, né, de estar atuando, e isso é muito bacana, porque essa vontade do jovem, a tecnologia, o conhecimento digital e a junção com a parte técnica do agro, né, cara, levar isso para o campo, aplicar, ter ferramentas de medir isso, de mensurar esse sucesso, é fantástico, é uma oportunidade tremenda para quem gosta de estudar, para quem gosta de se desenvolver, para quem gosta de viver na prática ali o dia a dia do campo, né? Porque registro é o que a gente mais tem hoje, né? Foto, vídeo, Sim. sensores, é uma coisa de doido, né? Ah, perfeito, cara. O que você falou, eu concordo 100% e complementando um pouco, né? Para mim, digamos assim, pro jovem, digamos assim, essa transformação é ideal, né? Você pega tanto a minha geração quanto as próximas gerações, tá muito ligada na questão da inovação. Eu sou Uhum. suspeito de falar em inovação porque eu gosto muito, tipo assim, de coisa nova, etc e tal. Então você pega, às vezes, os filhos de hoje, o cara quer estar dirigindo trator, quer estar lidando com mapa, ele não quer só, tipo, análise de solo em si, Uhum. mas o que é uma zona de manejo, um Vélez, uma agricultura de precisão, ele quer trabalhar com o todo, então ele quer uma coisa mais dinâmica, Uhum. então ele quer uma propriedade já com Wi-Fi, ele Uhum. tem essa necessidade de estar conectado, e hoje em dia, digamos assim, tá evoluindo de uma forma que oferece isso daí. Tratores tecnificados, com Nossa. alta tecnologia, então tá indo para esse lado, então isso aí acaba atraindo os jovens. Então, eu acredito que é uma ferramenta até para atrair os jovens, Uhum. a tecnologia, para dentro, né? Com E a certeza. tendência dessas novas gerações, a gente vê crianças, né? É utilizando mais tecnologias ainda, então a gente vê que não tem muito para onde fugir, né? Pois é, eu acho fantástico isso também. Eu tenho aí, também sou suspeito para falar que eu acho muito legal essa parte de inovação no agro. Eu acompanho o máximo que eu posso, participo o máximo que eu posso, porque é muito legal. Mas existe também cheguei a participar de eventos, né? Eu vi isso sendo discutido, né? Eu queria saber sua posição também, Juliano, também a sua experiência, né? A gente está batendo um papo bacana aqui. Que seria essa distância que isso pode causar, por exemplo, porque vamos pensar assim, nós temos pensando em ciência, em construção de conhecimento do agronomia, do agronegócio, a gente tem um- uma variedade de trabalhos de pesquisa, de desenvolvimento que são a base, tipo, com um fundamento muito forte do que a gente chegou hoje de produção por área, de melhoramento genético de plantas, de eficiência na adubação e tudo mais. Mas uma coisa que a gente observa é que está chegando uma tecnologia muito, muito forte de medir essas coisas no campo, de digital, e de repente está criando um monte de dados, né? E é claro, né? Isso seria um outro problema, né? Falta pessoas para interpretar isso, mas assim, seria essa distância do novo, né, da nova tecnologia, daqueles fundamentos, né? A gente não pode se afastar, né, do feijão com arroz bem feito, vamos dizer assim, porque pensando no caso de adubação mesmo, né, de análise de solo, a gente tem pessoas que não estão fazendo isso corretamente hoje, né? E é incrível que a gente vê
essa distância do cara que está fazendo o negócio mais tecnológico do mundo e mesmo assim ele tem dados que ele não consegue ver, né? Tem os caras que estão fazendo um negócio realmente perfeito, muito legal, assim, claro, perfeito é difícil de falar, mas estão buscando a perfeição. Mas tem aquele cara que é vizinho e o cara não faz nem o básico, né? E é uma coisa muito doida. O cara, às vezes, negligencia aqueles fundamentos que são essenciais para uma boa produção. Né? Você chegou a ver isso um pouco na sua experiência aí, nas suas rodadas no campo? O que você pode falar para a gente aí? Então, acredito que seja meio que dividido em duas partes, né? A primeira, que nem você falou, o pessoal às vezes acaba não fazendo o básico, né? Às vezes quer ir pro ajuste fino, digamos assim, pensando em micronutrientes, por exemplo, etc. E é um cara que às vezes não faz nem calagem direito. É. Então, ou, por exemplo, a metodologia da amostragem de solo dele está errada. Então, não se atém a essas questões básicas, digamos assim, né? Uhum. Então, a gente vê isso no campo, acontece. Ou aquele cara que nem tem análise de solo e faz no achismo, né? E vê, não, e compara com o vizinho, fala, não, como é que o cara está produzindo bem mais que eu? Claro que existe diferença de solo, pode ser isso local, mas pensando assim que acontece isso aí muito. Outra coisa, pensando no macro que você falou ali da questão de tecnologias, isso acontece bastante também, de às vezes vir tecnologias superficiais, digamos assim, falar, não, eu meço e tenho um valor, e Uhum. você não saber qual foram os fundamentos para chegar naquele valor. Uhum. A gente sabe que normalmente um trabalho científico, etc., ele tem vários procedimentos para chegar num dado real. Uhum. E às vezes a gente sabe que, como tem empresas, etc., de boa índole, tem empresas às vezes que também estão superficiais, tem níveis e níveis de empresas. Então acredito que tem que ser bem avaliado isso aí quando for Uhum. ver, né? Que digamos assim, mas hoje em dia é muito fácil você prometer entregar um negócio, mas tem que ver qual que é a base, digamos assim, para a entrega dessa promessa, né? Às vezes o cara entrega só um número. Uhum. E uma coisa que você falou da questão de dados, né? Às vezes é o que a gente fala. Uma coisa que eu gravei muito foi quando eu fui que eu fiz um módulo em Israel lá, de um PhD da Universidade de Jerusalém, ele falou que aqui que em Israel eles tinham a compulsão por coleta de dados, que eles coletavam muitos dados e depois eles queriam analisar depois. Então, Uhum. tipo assim, cara, quanto mais dados se coletar, melhor. Mas se você não analisar esses dados, não adianta de Não nada. adianta nada. E primeira coisa, se esses dados estão corretos. Porque se você Uhum. analisar dados incorretos, é pior do que você não É, analisar dado nenhum, às vezes. é Então, verdade. eu acredito que a amostragem de solo, principalmente, seria isso daí, né? Às vezes, fazer uma amostragem de solo mal feita, a interpretação vai ser mal feita. Então, eu acredito que parte muito disso daí. Isso é mais comum do que parece, né? Bem mais Infelizmente, comum. isso acontece muito. Eu já passei a experiência assim, né? O cara chega e fala, cara, olha só, a matéria orgânica do meu solo deu um salto do ano passado para esse ano aqui nesse talhão. O que pode ter acontecido? Daí você olha a análise de Olha o solo e manejo. pergunta, cara, como que fez a coleta? Né? Daí o cara, esse ano eu fiz assim, assim, assado, ano passado foi outro fulano que fez, e você vê que os caras não têm o critério correto de fazer, né, cara? Daí você começa a fazer algumas perguntas e começa a matar, né, assim, a dúvida, você começa a achar Achado. o problema, né? Daí você começa a ver a análise, você vê, pô, a matéria orgânica tá estourada, o fósforo tá lá em cima, o, o cálcio e magnésio tá estourado. Você fala, cara, esse cara deve ter coletado isso aí do lado do esterco lá que o cara deixa, mano. Ou então uma Isso. área de baixada que acumulou resíduo. Daí você começa a perguntar, você vai pegando todos esses pontos assim, né? E é uma coisa que já é tão fundamentado e até vamos dizer que popular, assim, dificilmente a pessoa não sabe que existe análise de solo, né? Ainda não cheguei no ponto de falar, não, o que é isso? Não chega nesse ponto. Fala, não, eu sei o que é tal, mas qual que é o procedimento para fazer, né? Uhum. Não sabe às vezes o material que vai usar, a forma que vai coletar correta, e isso vai interferir completamente no resultado. Né? Então realmente essa distância ela é muito grande ainda e eu acho que é uma oportunidade para os agrônomos, não só uma responsabilidade, mas como uma oportunidade para estar entendendo como isso funciona, para estar dando assistência técnica, porque é, ainda tem muita gente sem assistência técnica, né, no Brasil, cara. São muitos produtores rurais, né? Os maiores costumam ter, mas tem muitos pequenos que ainda estão sem assistência. Isso que você falou do calcário e da adubação, né? O cara faz adubação com micronutriente, o cara compra aquele produto fera demais
Depois fala, não funciona isso aí, por quê? Porque o cara não fez nem calagem, o cara nem sabe como é que tá o solo dele, ele acha que o micronutriente vai fazer milagre. E, cara, faz eu acho que um mês mais ou menos eu fui num produtor também, e foi exatamente isso. O cara fez um manejo de adubação que foi recomendado por um outro consultor, né? Eu tava lá, não tava como consultor, tava fazendo uma visita para conhecer a propriedade. Ele falou: não, fiz um manejo de adubação sensacional, foi isso, foi aquilo e tal. Ele falou: mas calagem já faz um tempo que eu não faço, eu sei que precisa fazer, mas eu tô priorizando a adubação. Aí você fala, cara, a calagem, ela é, né, claro, né, tem lugares do Brasil que é mais difícil chegar ao calcário, né, a gente sabe que tem algumas exceções, mas de forma geral, é uma operação mais barata e é o mínimo que o cara precisa fazer para poder ter o aproveitamento do adubo, né? E a Uhum. gente vê ainda situações desse tipo e o cara tá perdendo dinheiro e não sabe, né? Sim, perfeito. Cara, é impressionante. E, Juliano, que mais assim, cara? Você falou que você fez aquele trabalho quando você era novo e tal. Quando que foi aquela primeira. Não sei se você lembra, né? Vai buscar na memória aí. Aquela primeira vez que você viu um efeito de uma adubação, assim, diferente no campo. Cara, acho que foi, na verdade, foi falta da adubação, né? Foi Acho que entra nessa mesma, a falta essa parece falta, primeiro. não seria nem da adubação, mas seria da calagem. Então entra na mesma questão que você comentou, né? Que foi pós esse projeto, e que eu tinha comentado com meu pai da importância de calagem, etc. E ele fez plantio de azevém. Azevém, Uhum, basicamente, é uma planta, digamos assim, bem resistente, digamos assim. uhum, E em algumas manchas de local, digamos assim, bem, que estava com uma necessidade de calagem bem alta, a planta, digamos, desenvolveu bem pouco e já amarelou. Então, tipo assim, ficou bem visual. Então, foi fácil demonstrar para ele, digamos assim, a necessidade, digamos assim, daquilo, tinha feito a recomendação técnica, ele não tinha uhum, aceitado, digamos assim, né? E depois ele viu na prática. uhum. Então, foi uma forma fácil de mostrar para ele, né? Então, isso foi uma coisa que ficou bem gravada para mim também. Não seria Não adubação, mas seria seria o também efeito da relação adubação, mas a falta, mas né? a falta, digamos assim, da correção, né? Então, mas digamos assim, era uma área, por exemplo, que ele adubou, mas não fez a calagem. Então, tipo, ele viu visualmente, então ficou, tipo, claro que o pai às vezes nunca não dá o Uhum. braço a torcer, né? Mas ele gravou, digamos assim. Vai lembrar desse dia aí, né? Vai, sim. Cara, é muito interessante isso, né? E daí, muitas vezes, o cara faz adubação lá e fala, essa adubação aí não funciona, não dá certo, esse adubo é ruim, né? Exatamente. E a agronomia, né? A visão agronômica do solo, esse é o desafio, porque é muito fator que interfere, né? Então, Exatamente. às vezes o cara vem um cara conversar comigo esses dias também e falou, cara, olha meu milho, né? Mandou uma foto assim, falou, cara, o que que é isso? Eu olhei e falei, pô, né, primeira coisa, né? Quando você é o cara que estuda nutriente, né, adubação, Você você puxa, quer você foca. achar a deficiência de nutriente, né? Daí você olha, pô, parece que tá deficiente em nitrogênio, em potássio. Mas daí você começa a conversar com o cara, você fala, pô, mas não chove aí faz 45 dias, né? Você fala, pô, tá com deficiente de tudo então essa porcaria, porque, pô, precisa de água pra absorver, né? Absorver, não tem muito o que fazer. Daí você começa a ver, pô, é difícil achar deficiência daquele nutriente também, né? Então, putz, tem que ter essa visão, né? Eu acho que isso é uma coisa legal também, que às vezes a gente começa a trabalhar com adubação, com essas coisas e quer achar a deficiência do nutriente, mas só de olhar, se você não souber histórico, se você não souber característica daquela variedade, né, como é que foi o manejo do cara, você tem que ser o super-homem lá, da nutrição de planta para ver uma coisa desse tipo, né? É, Exatamente. é Tem uma muito coisa que eu ia doido. perguntar para você e levantar, e acho que é interessante a gente discutir um pouco. Você que trabalha, por exemplo, com a consultoria, com produtos orgânicos, com Uhum, propriedades orgânicas, né? Que, digamos assim, é um nicho interessante, é um uhum, mercado e eu acho que pro agrônomo, de modo geral, é uma área muito interessante, né? uhum, Porque, cara, eu sou daquela opinião, né? Digamos assim, se existe nicho, se existe mercado, existe quem pague por isso, tanto para assistência quanto para o mercado, para produção, é uma coisa para ser vista e ser olhada com grandes olhos, né? uhum, Muita gente às vezes fala, não tem emprego, etc e tal, mas existem diversas áreas, né? Então, claro que a gente sabe que
Emprego não está fácil, realmente está muito concorrido, etc e tal, mas quais que são as possíveis áreas que existem para trabalhar, né? E vendo você como exemplo, né? Essa questão eu acho que é uma questão é um exemplo bem prático disso. Cara, o orgânico, né? Eu que acompanhei aí, eu acho que acompanhei de perto, né? Desde a época da faculdade, o crescimento. Claro que isso é bem mais antigo que isso, né? O orgânico vem, vamos dizer assim, crescendo humildemente aí há muito tempo, mas nos últimos anos tem recebido um grande destaque porque aumentou a demanda a procura dos consumidores, né, de forma geral, e então algumas grandes empresas estão entrando nesse segmento, isso está agitando um pouco esse mercado, e está acontecendo algumas coisas interessantes. E é isso que você falou, Juliano. Eu acho que é, existe muito essa discussão, né? Ah, o orgânico não vai alimentar o mundo, isso é o certo, aquilo que isso está errado, isso está certo. Assim, é difícil saber o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que o que está acontecendo é uma grande oportunidade para produtores rurais que querem sair, descomoditizar, vamos dizer assim, a sua produção, né? Tá atingindo ou agregando valor no seu produto, né? Claro que isso é uma coisa que o cara pode fazer pela própria agroindústria também, ou se o cara quiser entrar no orgânico, o cara também pode entrar na agroindústria orgânica, e abre uma oportunidade para o agrônomo tá usando o seu conhecimento para estar atuando nesse mercado, né, que ele ainda é pequeno, mas ele está em crescimento. O conhecimento agronômico nesse mercado, na verdade, ele tem uma base científica que o agrônomo pode usar, que é um conhecimento técnico que ele obteve na sua experiência, no seu estudo, na sua graduação, na sua pós-graduação, e ele tem que adequar isso a uma legislação específica. Né? Então, assim, no caso de nutrição de plantas, existe um grande desafio para o fornecimento de alguns nutrientes para algumas determinadas culturas, até porque a própria pesquisa voltado para esse segmento ela é restrita, né? Não tem tanto desenvolvimento de tecnologias. Só que é um mercado que está se aquecendo, então a gente começa a ver aparecer algumas empresas que têm, né, pensando em adubação, tem algumas empresas que têm alguns segmentos específicos voltados para essa linha, né, para o orgânico. Nós vemos aparecer, começar a ser usado nesse ramo também, né, nesse setor do orgânico também, alguns fitoterápicos que começam a ganhar mercado, a própria homeopatia, né, você que é de família de pecuaristas aí sabe que ela é usada de forma geral, né, mas no orgânico também, né, até não é tão usada no orgânico, vamos dizer assim, o grande mercado da homeopatia é a pecuária de forma geral, não é o orgânico especificamente, né, mas é uma ferramenta que pode ser usada. Então, assim, eu gosto do orgânico porque ele é meio desafiador para o cara que é agrônomo, fala, pô, beleza, eu tenho essas ferramentas aqui, agora eu vou para o orgânico, eu tenho umas ferramentas limitadas para estar conseguindo chegar nesse objetivo. Né? E tem muita coisa para desenvolver ainda, mas com certeza, se a gente for pegar questão de adubação para grandes áreas, existe alguns entraves que precisam ser superados, né? Principalmente em questão de nutrientes, o nitrogênio. Isso sem dúvida é o maior entrave, porque os outros nutrientes a gente pode usar calcário, pode-se usar gesso para fornecer enxofre, cálcio, pode-se usar os fosfatos naturais reativos, pode-se usar termofosfatos para fornecimento de fósforo. Agora, quando se fala de nitrogênio, a gente tem os resíduos animais, né? Então você depende de uma compostagem, você depende de um produto que tem mais N, que seria um resíduo da produção avícola, que é a farinha de penas, por exemplo. Só que daí quando você fala desses produtos, ainda tá aparecendo alguma coisa no mercado um pouco mais refinada, mas na sua maior parte não é, né? Então o cara tem que jogar aquele produto que tem um custo de transporte muito alto para a quantidade de nutriente que tem, né? Então, mas o cara é orgânico, tem que produzir na própria propriedade. Mas nem todos os caras vão ter uma produção animal que seja o suficiente para ele ter aquela produção agrícola, né? De nutriente para estar fornecendo ali. Né? Então, no caso da pecuária leiteira mesmo, o cara normalmente ele tem que trazer esterco de fora para estar fornecendo o nitrogênio necessário nas pastagens, né? O esterco, farinha de penas, essas coisas, né? Para estar fornecendo o nitrogênio necessário na silagem, porque o animal só vai poder se alimentar do alimento orgânico. E o cara comprar alimento orgânico de fora da propriedade está fora de cogitação, porque é muito caro, né? E a disponibilidade é muito baixa.
né? Então, assim, acho que foi um resumão aí, cara, da experiência que eu tive aí, que eu vejo, que eu tô tendo ainda, né? Que vira e mexe ainda, tô participando de alguns projetos, mas que isso tá mudando, né? A gente vê, por exemplo, de repente tem uma disponibilidade de milho orgânico para alimentação animal, os caras estão indo bem, de repente não tem mais. E aí? O cara tem que dar trigo. E daí, cadê o trigo orgânico? Vai ter que pagar mais caro ali, sabe? Então tem ainda muita coisa que está melhorando com o desenvolvimento dessa cadeia, mas ainda depende muito da habilidade do profissional, do engenheiro agrônomo, de estar achando as soluções com o que ele tem ali na mão, né? Que ainda tem muita coisa que é escassa nesse mercado. Não, show de bola. Foi uma breve aula, mas bem, bem Não sei se interessante, cara. deu para ter uma Não, não, ideia deu, da deu para ter doideira uma. que é esse mercado aí, né? Não, esse eu acho que é interessante e existe entrada, isso que é importante, porque, igual você falou, existe muito clubismo, né? Digamos assim, Uhum, não vai alimentar o mundo, beleza, então, mas não é por isso que eu não você vai excluir isso. Se existe um uhum, nicho de mercado, existe oportunidade, tanto para quem produz, quanto para uhum. quem dá assistência, para a indústria, etc. Então, existe mercado. Então, você não precisa, digamos assim, defender uma camisa, né? Mas Não, cara, acho que não. dá, eu sou da opinião que você precisa olhar os dois lados, digamos assim, e Uhum. não vestir uma camisa de não, sou viciado nisso aqui e o outro para mim É, não presta. eu acho que o profissional que conseguir olhar isso de uma forma sem essa parcialidade, ele vai conseguir ter mais sucesso. Porque de repente ele tem um cliente lá que o cara é produtor convencional há não sei quanto tempo, o cara pega a mão dele e fala, cara, eu consegui uma oportunidade de estar vendendo o meu produto como orgânico, agregando valor aqui. Você pode me dar uma força? Fala, pô, claro, né? E daí você vai estudar, você vai tentar entender, né, os processos, como funciona, né? Agora os caras falam, não, não é comigo, você tem que achar alguém que mexe só com isso, né? Tem, né, também esse tipo de profissional que está focado só no orgânico, mas você vai estar perdendo uma oportunidade de trabalho, né? É claro que isso ainda é muito pequeno perto da grande, né, do grande mercado que é o agronegócio, mas é bom para o agrônomo que está assistindo aí, fica de olho na sua região aí, vira e mexe, pode ter uma oportunidade nesse sentido, e o profissional que se especializar nessa linha, com certeza ele vai ter menos concorrência também, né? E usar o conhecimento agronômico, cara, isso é essencial. Eu acho que não muda. A planta orgânica, ela é a mesma planta que o convencional, só que ela tem que ser tratada de uma forma diferente, né? Então, o conhecimento que você tem agronômico, você vai usar isso como uma base para estar interpretando aquela situação, né? Aquele solo, né? Fazendo análise de solo também, isso é importante. Né? Porque a gente vê também os casos extremos opostos que o cara fala, não, então é orgânico, eu não vou usar nada do que foi de conhecimento criado até hoje, não vou usar análise de solo, não vou usar, né, nada do que usa, porque nada funciona. Eu acho que não é assim, não existe ferramenta perfeita, né? Mas eu acho Uhum. que todas as ferramentas, né, no caso, por exemplo, da própria análise de solo, que ajuda a gente a ter um entendimento daquela situação, ela é uma ferramenta importante, né? E se ela existe, e se ela não é cara, e se ela é popular, por que a gente não usa ela também no orgânico, sabe? Então eu já sou da linha que eu gosto muito de fazer essa associação, né? De conversar com especialistas que não são do orgânico, porque eles vão me ajudar a entender, né, aquele manejo naquela situação, porque uma coisa não é diferente da outra, é tudo produção agrícola, a gente tem que tentar entender da melhor forma possível como que funcionam as dinâmicas ali. Esse é meu entendimento. Não, perfeito. E é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, né? Tem que ter a mente aberta porque o mundo está mudando muito rápido e daqui a pouco não é mais orgânico, é outra coisa, né? E a gente tem que saber se adaptar, né? Sim. Esse negócio de tecnologia digital, né, e tudo mais, as coisas vão aparecendo aí. E quanto mais a gente estiver aberto a aprender algo novo, né? Acho que essa vontade de aprender é importante para a gente estar sempre atualizado e estar sempre de olho aberto aí para uma oportunidade que apareça, né? Exatamente. E, pô, Juliano, e cara, satisfação demais estar com você aqui. Queria propor uma coisa para você, cara. Vou tirar uma selfie com você. Bora? Então, bora. Para depois postar lá no Agro de Respeito.
marcar o Juliano. Deixa eu só pegar aqui e colocar você na tela inteira, né? Não, show de bola. Deixa eu me ajeitar. Ajeita aí. Vamos ver como é que vai ficar isso. Deixa eu clicar na tela para focar em você. Tá aí. Cara, Show. satisfação demais. Então, tamo. Deixa eu voltar aqui agora. Pronto. Cara, satisfação demais ter sua presença aqui. É, eu acho que, pô, o objetivo do bate-papo de respeito sobre solos aqui foi cumprido. Cara, sua experiência é demais. A gente trocou boas experiências aí, boas informações. Esse era o objetivo mesmo. Espero que você que tenha assistido aí tenha gostado, né? Teremos muito mais como esse. O Juliano é convidado de honra aí da Eterna Agrônomo, que foi aí o. Cara, eu não sei se foi o primeiro, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros parceiros do Agro de Respeito aí. E tive muito prazer de ter a sua presença aqui pra gente bater esse papo. Não, perfeito. Eu que agradeço também pela oportunidade aí. Também deixo aberto o convite que eu já tô desde o ano passado tentando trazer você para uma live no Instagram da Eterna Agrônomo para ver se a gente Vamos bate lá, cara. Vamos mais de lá. 1.000 visualizações no Instagram. Vamos Vamos buscar lá. fazer isso daí, focar sobre o tema que você quiser. Provavelmente vai ser solos, né? É, Eu acho que esse bate-papo seria bem interessante também fazer uma live aí no horário legal aí que o pessoal possa acompanhar. maravilha. Pô, se você que está assistindo aí quiser ver uma live lá também, deixa nos comentários aí. Fala, pô, eu quero assistir Perfeito. a live lá no Instagram também. Agro de Respeito Eterna Agrônomo. Cara, seria uma honra mesmo. E a gente vai combinar essa. E tem que ser assim, ó. Hoje, pô, quinta-feira, a gente tá aí quase 11 horas da noite. É o tempo que a gente tem, né, Juliano? E a gente Isso. tem o Amanhã eu maior saio prazer, né? bem cedo, 6 horas, visitar cliente e estamos aí tornando. É isso aí, cara. Pô, vou deixar você descansar então. Agradeço a sua presença Tamo aí. junto. E é isso aí, cara. Você que está assistindo aí, inscreva-se lá no Eterno Agrônomo, tanto no canal Agronomia no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, vale muito a pena acompanhar. E muito obrigado pela sua participação aqui e assistir com a gente. E lembra de deixar seu like e se inscrever no canal para vídeos toda quarta-feira às 8 horas da noite. É isso aí, tamo junto. Perfeito. Valeu, Juliano. E até a Tamo junto, próxima velho. aí também. Um abraço, até mais. Falou. Valeu.